Na aula de hoje nós vamos falar sobre alterações fisiológicas e cutâneas na gestação. As alterações que ocorrem durante a gestação nas mulheres são adaptações anatômicas e bioquímicas de todos os sistemas. Todos os sistemas eles são envolvidos e isso é por objetivos específicos, com a finalidade, de promover condições para o desenvolvimento do bebê e também manter o organismo da mãe em equilíbrio. Então eu tenho que ter tudo funcionando muito bem, Tanto o organismo equilibrado e ao mesmo tempo dando condições, suporte para que esse bebê ele consiga se desenvolver. Muitas alterações fisiológicas, elas são percebidas como doença. Por isso que é importante que o profissional ele consiga avaliar para poder diferenciar o que está gerando risco de morte para a criança ou para a mãe e o que está dentro do esperado, certo? Então precisa aí fazer uma avaliação para que a gente consiga diferenciar. Essas alterações, essas mudanças, elas estão dentro do esperado e as que não estão, para que seja feito um tratamento adequado para cada uma dessas situações. Então, é preciso interpretar corretamente todos os sintomas, todos os exames, tudo direitinho e fazer a orientação correta à mãe, acalmar a mãe, Então, se não for nenhuma doença que gere risco de vida, aí a gente orienta, a gente acalma e se for, a gente trata, certo? A gente, no caso, os médicos, encaminha, para os médicos específicos para poder fazer o tratamento, mas dando sempre esse suporte aí para as mulheres, para as mamães, que esse período é um pouco conturbado, porque tem a questão hormonal, tem a questão de emoções, então tá tudo muito misturado aí, a flor da pele, Então a gente precisa acalmar e cuidar, avaliar com cuidado, quando for preciso fazer o encaminhamento para o médico que vai poder dar melhores suportes. E não banalizar as queixas dessas pacientes, dessas clientes, certo? Então, verifica, recebe tudo que elas estão dizendo, tudo direitinho, para que a gente consiga avaliar. Isso aqui é dentro do esperado, isso aqui não é dentro do esperado, procura tal profissional para poder te orientar melhor com relação a isso. E aí a gente vai conseguindo, fazer uma avaliação, conseguindo diagnosticar e vendo o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer em cada caso. E aí nós conseguimos, perceber alterações, modificações, emocionais, fisiológicas e hormonais. E todas elas estão interligadas, todas. Muito provavelmente, os hormônios, eles vêm puxando todas essas modificações aí que são percebidas. Então, vocês vão perceber, que aumentou o hormônio, diminuiu o hormônio, então alterou alguma coisa, mexeu com o emocional, mexeu com alguma resposta fisiológica. Então, eu acredito, que os hormônios, eles são o pontapé inicial para todas essas modificações aí, tanto a fisiológica quanto as emocionais, que acaba interferindo nesse período. O profissional da área da estética, ele é importantíssimo nesses momentos, porque ele vai promover o bem-estar. A gente vai prevenir disfunções estéticas ou então amenizá-las. A gente vai promover relaxamento, melhorar a autoestima. Nesse período, as mães, elas estão com a autoestima baixa. Às vezes está ganhando peso, às vezes apareceu alguma estria, aconteceu alguma coisa, celulite. Tudo isso, vai mexendo com a autoestima. Então é importante a nossa abordagem terapêutica para isso, para que a gente consiga acalmar, para que a gente consiga promover momentos de relaxamento, de bem-estar, melhorar, amenizar as disfunções que vão aparecendo. Então tudo isso aí é importante para que a gente consiga também dar uma qualidade melhor para a pele, dessas mães e também para que elas caminhem durante a gestação de forma mais suave, de forma mais tranquila, sem tanto peso, sem tanto estresse, sem tanta agonia, sem tanta preocupação. Então é importante a nossa atuação por conta disso. Alguns hormônios são os principais envolvidos para que a gente perceba todas essas alterações. Então vocês vão ver que o estrógeno, ele é importantíssimo, tá super participativo em diversas alterações que ocorrem durante
esse período, né, durante a gestação, a progesterona, a prolactina, o HCG também, inclusive é ele, né, que vem trazendo, né, estimulando todos os outros hormônios. Vamos entender um pouquinho melhor. Então, o HCG, ele promove estímulo de progesterona e de estrógeno. O estrógeno, por sua vez, ele vai favorecer o aumento da glândula mamária, ele favorece, né, a mobilidade pélvica para na hora do parto, né, o bebê ele conseguir passar pelo canal mais tranquilamente. Promove também hipertrofia do endométrio. A progesterona, ela estimula as células do embrioblasto a se proliferar, forma a placenta, evita a descamação do endométrio, isso aqui evita o aborto, então ele é importantíssimo. Apesar desses hormônios eles gerarem várias consequências, várias alterações, eles são importantes. Então eles precisam estar nesse período, né, com seus níveis aí de acordo, atuando, porque eles são importantes em cada etapa da gestação. A prolactina, ela vai aumentar as mamas, né, o tamanho da mama, e ela estimula também a produção do leite. Esses aqui são os principais hormônios que envolvem, né, a gestação e que desencadeia as alterações, né, principalmente algumas alterações cutâneas. Agora nós vamos ver algumas alterações que ocorrem durante esse período. As náuseas e os vômitos são os mais comuns, né? Porém, a origem não é conhecida. Alguns autores, eles falam que é resultado da adaptação materna ao HCG. Outros autores, eles falam que o HCG ele se comporta como um fator indireto, porque ele é um pré-requisito para poder estimular o aumento dos níveis de estrogênio. Então, são várias aí hipóteses, né? Mas não tem nada muito definido do que vai causar a náusea e os vômitos. Alguns ainda associam muito a fatores emocionais, ou então também a diminuição da secreção gástrica. Então, são alguns possíveis, né, fatores que vão favorecer a essas alterações. Pode ocorrer também, nesse período, diabetes gestacional, porque olha o que ocorre. Na gestação, aumenta de 20% a 50% o volume sanguíneo. Então, se eu aumento o volume sanguíneo, eu aumento também a oferta de glicose. Só que a gente aumenta a oferta de glicose, mas não aumenta a insulina. E isso vai gerar aí uma deficiência e pode ocasionar, né, no diabetes gestacional. Por isso que durante esse período a alimentação ela é importantíssima para poder manter, né, os níveis aí de glicose regulados para que a gente não tenha esse problema aí durante a gestação. Varizes também ocorre, e isso é por conta, né, da dificuldade do retorno venoso, do comprometimento circulatório. As cãibras, né, elas também são derivadas, né, do comprometimento circulatório, ou pode ser por excesso de fósforo, falta de cálcio, tudo isso pode gerar as cãibras. Outras alterações que podem ocorrer é azia, plenitude gástrica, salivação excessiva, dor abdominal, cólicas, constipação intestinal, sonolência. As mamães, né, ficam com bastante sono. Pode ter polaciúria. Então, são várias alterações aí que ocorrem. A gente viu, né, que todos os sistemas, eles são afetados por conta desse período. O corpo, né, ele tá mudando, tem que se adaptar. Então, como eu tenho que me adaptar, todos os meus sistemas, eles precisam também se adaptar para que eu consiga manter o corpo em equilíbrio, para que eu consiga dar condições, né, do feto ele se desenvolver. Então, tudo isso vai ocasionando alterações, mas com a finalidade de manter o corpo funcionando e nutrindo aquele bebê. Então, ocorre várias alterações. Hoje nós vamos focar nas alterações cutâneas, tá? Porque é aqui a gente trata, é aqui a gente trabalha, então nós vamos focar nessas disfunções. Vamos ver agora. Antes, né, da gente começar a falar sobre as alterações cutâneas, teve um estudo, né, que fez uma pesquisa para poder ver quais alterações cutâneas, quais alterações fisiológicas mais apareciam nas mulheres gestantes. E esse estudo ele mostrou que 39,2% das mulheres têm hipercromia. Então a hipercromia é uma das alterações cutâneas mais comuns nas gestantes. 35,5% aparecimento de estrias, 15,7% retenção de líquido,
7,8 cansaço nas pernas e 1,9 ressecamento de pele. Então a gente vai perceber que com a gestação aumenta, né, a produção de sebo. Por isso que o ressecamento de pele, ele é menos comum. Por quê? Porque se eu tenho um aumento, né, dessa produção de sebo, logo eu consigo reter mais água. Mas ainda assim acontece, tá? Então ainda assim tem casos, tanto que aqui no estudo tem 1,9% das pessoas, né, elas apresentaram ressecamento de pele. Então vamos entender aí algumas alterações cutâneas. Nesse período pode ocorrer eritema palmar, que é aqui que eu mostro na foto para vocês. Isso aqui é um eritema palmar. Pode aparecer telangiectasias, a pessoa, né, ela pode apresentar hipertricose, tudo isso por conta da produção placentária de estrógeno. Então, essa produção placentária de estrógeno vai levar à proliferação de microvasculatura de todo o tegmento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai ter formação de novos vasos, vai ter angiogênese. Gênese, formação, angiovaso. Então, formação de novos vasos. Por isso, né, que ocorre o eritema palmar e por isso que ocorre a telangiectasia. E nesse período, né, ocorre o estado hiperprogestogênico. Ocorre também vasodilatação de toda a periferia do organismo e aí por isso também que a gente tem a hipertricose. Então, as pessoas podem ficar suando bastante, pode aparecer telangiectasia, pode aparecer eritema palmar. Por isso que é importante a gente fazer uma avaliação para que a gente identifique. A gente viu lá, né, que tem casos de varizes. Então, as varizes também, né, são oriundas disso. Tem o comprometimento circulatório, mas a gente também tem a formação desses novos vasos e tudo isso junto, ó, gera nessas alterações. Nas estrias vai ocorrer o estiramento das fibras de colágeno. Olha só o que acontece. O corpo, né, nesse período, ele tá todo modificado, tá sofrendo várias alterações, tá fazendo adaptações, só que ao mesmo tempo que eu tenho todas essas alterações, eu não tenho alteração na qualidade das fibras do colágeno. Então tudo tá modificando, mas o meu colágeno, ele continua com a mesma qualidade. Mesmo que seja bom, para poder acompanhar todas essas alterações, eu tinha que ter um super colágeno. Mas não, ele não vira um super colágeno, ele continua sendo o colágeno de sempre. E é um dos motivos, né, que gera esse estiramento, gera esse rompimento aí das fibras colágenas. Outro, né, fator é por conta da hiperfunção das glândulas adrenais. Então eu tenho um aumento do cortisol, hipercortisolismo, que é o aumento do nível de cortisol, dos glicocorticoides. Então se eu tenho também um aumento de corticoide, de cortisol, eu vou contribuir para o aparecimento das estrias, certo? Além disso, além, né, desse fator hormonal, além da qualidade das fibras de colágeno que continuam as mesmas, nós temos uma distensão da pele. Então, a barriga cresce, às vezes tem ganho de peso e tudo isso vai contribuir para o surgimento das estrias. Outra possível causa é com relação à hidratação. Então, se eu tenho falta de hidratação, provavelmente essas fibras, né, elas vão se romper com mais facilidade. E geralmente ocorre no abdômen, na mama, nas nádegas, nas coxas. São os locais, né, que estão crescendo nesse processo. Então a mama a gente vai aumentar, né, vai ter o aumento da mama, porque vai ter o leite, a produção de leite, tudo direitinho. A barriga também, porque o bebê está crescendo, então a barriga ela vai ter que crescer para poder acompanhar o desenvolvimento do bebê. Geralmente, né, as nádegas, as coxas, elas também aumentam para que a gente dê um suporte ali para o bebê. Então tudo isso vai gerar esse comprometimento, né? Vai gerar as estrias, porque eu tô tendo aí essa parte mecânica, né? Esse fator mecânico que é o estiramento da pele. Eu vou ter o comprometimento também hormonal que vai estar interferindo e por isso a gente tem o surgimento da estria. Aqui tem uma foto, né, com algumas estrias. Normalmente as estrias, né, nas gestantes, elas são vermelhas, porque nós temos o que? Angiogênese, formação de novos vasos, o fluxo sanguíneo está aumentado, então tá tudo muito, né, a parte a parte circulatória, então a gente tem essas estrias aí mais vermelhadas
e depois, né, de um tempo, depois da gestação, ela fica branca. Alguns autores, né, eles relatam que quando a mãe ela tem vários bebês, né, então já tive 3 filhos, 2 filhos, normalmente quando tem um novo bebê, né, quando tá grávida novamente, surgem essas estrias vermelhas, mas vocês percebem umas estrias também que já são meio cinzas, então elas têm uma coloração ali diferente, que já é indicativo, né, de que foi uma estria de alguma gestação passada. Certo? Então, são essas características aí, esses são os fatores, né, que interferem para o surgimento da estria na gestação. As hipercromias são as disfunções mais comuns no período da gestação. E por que isso acontece? Os altos níveis de progesterona e estrógeno geram uma hipertrofia no lóbulo intermediário da hipófise. Esse lóbulo aqui intermediário da hipófise, ele é responsável pelo metabolismo do proopinomelanocortina. E isso aqui vai gerar um aumento na produção e secreção do hormônio melanotrófico, que é o alfa-MSH. Então, se eu tenho um aumento do MSH, eu estimulo a melanogênese. Por isso que a hipercromia, ela tem um índice altíssimo nas gestantes, porque eu tenho altos níveis de progesterona e eu tenho altos níveis de estrógeno. Isso aqui vai estimular os hormônios que são precursores da melanogênese. Então, as gestantes, né, elas vão aparecer com melasma, elas vão aparecer com a linha nigra, que é essa daqui que tem na foto, tá vendo? Ela fica bem visível. A areola mamária, ela também fica mais escura. Sinais de Hunter, regiões de dobras também podem ter uma pigmentação mais acentuada, né, mais alta. Tudo isso por conta do fator hormonal. Então, esse fator hormonal aqui, os altos índices, né, de progesterona e de estrógeno, vão fazer com que os hormônios precursores da melanogênese, eles aumentem. E aí, com esses níveis aumentados, a gente vai ter uma hipercromia. E nesses casos aqui, é importante que a gente oriente os nossos clientes a evitar a exposição exagerada ao sol, porque o sol acaba interferindo, né, e piorando esse fator. Então, se eu tenho aí já os níveis hormonais aumentados e eu tenho mais radiação ultravioleta, provavelmente eu vou ter uma hipercromia. Então, a gente precisa ter um cuidado redobrado com a exposição excessiva ao sol e sem proteção. E aí, né, aqui mais uma foto. Então, aqui são os sinais de Hunter. Aparece também tubérculos, né, na região mamária. E esse aqui são as alterações, né, que ocorrem de pigmentação. A acne é outra alteração que pode ocorrer no período da gestação, por conta da ação progestagênica. Isso aqui vai fazer com que aumente a produção das glândulas sebáceas. E aí, quando eu aumento, né, a produção das glândulas sebáceas, eu tenho os ósseos mais dilatados, eu tenho mais produção de sebo, eu tenho uma pele mais oleosa, comedões, acne, tamponamento dos ossos, né, por conta dos comedões, hiperqueratinização dessa pele. Então, todos esses são fatores, né, que estão ligados ao aumento da secreção dessas glândulas sebáceas. Outra alteração é o edema. E o edema ele vai ocorrer por alguns fatores. Então, entre esses fatores, nós teremos compressão das veias pélvicas pelo útero volumoso, e essa contração, né, ela gera um aumento da pressão venosa nos membros inferiores, e aí nós começamos a perceber a relação. Quando as pessoas estão gestantes, o edema ele é mais na parte inferior. Por quê? Porque eu tenho uma compressão na veia pélvica, porque eu tenho uma compressão na veia cava inferior. Então, essas compressões que ocorrem, né, por conta do útero são na região inferior. Então, como eu tenho essa compressão na região inferior, eu vou ter um edema mais localizado nessa região, certo? Então, percebam aí que a região inferior, né, os membros inferiores, eles vão ter muito mais edema por esses motivos. Então, vamos ter compressão da veia pélvica, vai ter compressão uterina, né, de vasos maiores, como a veia cava inferior, e o aumento de fluxo. Novamente, a gente está com fluxo aumentado.
Por quê? Porque a gente precisa ter mais suporte para poder nutrir aquele bebê. E ao mesmo tempo, né, a gente vai nutrir o bebê, mas a gente também tem que nutrir o corpo. Então, tudo isso faz com que aumente, né, o fluxo sanguíneo e faz com que aumente também a quantidade de vasos nesse período. Então, nós teremos, né, um aumento de fluxo. Se eu tenho um aumento de fluxo, se eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo, eu vou ter mais probabilidade de ter edemas. O fibroedema geloide ocorre por conta do comprometimento circulatório. Então, se eu tenho um comprometimento ali circulatório, se eu tenho edema, eu vou ter um fibroedema geloide e ele também está relacionado ao aumento de peso. Então, vem alteração venolinfática e alteração no tecido adiposo. Esses dois fatores aqui favorecem ao surgimento do FEG. A adiposidade ela vai ocorrer, né, por conta do aumento de peso. Às vezes a mãe aumentou, né, a vontade de comer, não melhorou a qualidade, né, dos alimentos. Então tudo isso favorece para o aumento de peso, para essa alteração no tecido adiposo e aí consequentemente a adiposidade localizada. São essas as alterações que nós iremos atuar, certo? Então nós poderemos atuar nas gestantes, poderemos sim. E é só entender o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, para que a gente consiga fazer um trabalho aí seguro e bem feito, atuando, né, nessas disfunções. Como eu falei no começo da aula, nós vamos amenizar essas alterações, porque como nós temos sempre o comprometimento hormonal pesando e nesse período os hormônios eles precisam estar ali, eles precisam estar, né, com aqueles índices, a gente não pode mexer neles, então a gente precisa prevenir, a gente precisa amenizar, mas o tratamento completo, ele precisa ser feito depois, né, que a mãe tenha o filho, depois que ela pare de amamentar, que esses níveis hormonais eles estejam regulados, para que a gente tenha resultados melhores, né? Inclusive, muitas dessas alterações, incluindo a hipercromia, elas desaparecem após a gestação. Possa ser que o melasma desapareça, possa ser que as regiões, né, que ficaram com essa produção excessiva de melanina, ela se regularize, porque se eu regularizo os hormônios, eu consigo também diminuir esse estímulo de melanina. Claro que a gente vai atuar, é importante essa atuação, porque senão poderia ficar muito pior, né? Imagina se a gente não fizesse tratamentos para poder melhorar a hidratação da pele, para que a mãe, né, não ficasse com tantas estrias. Depois se a gente não fizesse esses tratamentos, né, preventivos, depois ela ia ter consequências, né, muito maiores. Então é importante sim a nossa atuação para que a gente minimize os danos de forma segura, mas vá minimizando todos esses possíveis danos, né? Quais procedimentos estéticos nós podemos fazer? Nós podemos realizar drenagem linfática manual. É importante que qualquer procedimento ele seja feito após os 3 meses. Eita! Após os 3 meses. E com liberação do médico, certo? Então conversa com a cliente, pede para que ela informe ao médico, converse com ele, veja o que é que ele pensa, o que é que ele acha, ela traz isso para você e a gente sempre, né, em comunicação com o médico para que o trabalho ele fique mais seguro aí para cliente da gente, certo? Então drenagem linfática ela pode ser feita? Pode. Após os 3 meses já pode realizar a drenagem linfática, mas sempre tenham essa conversa, né? Conversem com o médico, peça para a cliente falar com o médico o que é que ela vai fazer, como é que vai ser o procedimento, qualquer coisa você escreve explicando, né, quais ativos você vai utilizar, o que é que você vai fazer, qual o objetivo daquilo, porque alguns médicos possa ser que eles não conheçam o trabalho, né, estético. Então eles não sabem o que é que um profissional da área da estética ele vai fazer. Às vezes por medo eles falam que não pode fazer. Então, eu não sei o que é que ela vai fazer, então eu vou falar que não para não ter nenhuma complicação. Não pode acontecer isso. Então é importante, né, que a gente faz um relatório, diz lá o que é que você vai fazer,
como é que você vai fazer, qual ativo você vai utilizar, explica para ele, porque às vezes ele não sabe como nós atuamos, eles não sabem. E aí é importante a gente ter essa comunicação para que fique, né, melhor para as nossas clientes. Então, drenagem linfática ela pode ser feita. A microdermoabrasão, né, que é a vacoterapia com peeling de diamante, ela também pode ser feita. Importante aqui, quando a gente fala, né, de microdermoabrasão, é verificar a parte da telangiectasia. O cliente está com muita telangiectasia, está com pouca, evita a região, certo? Então é importante só a gente ter esses cuidados. A hidratação, ela pode ser feita, então façam hidratação, verifiquem o cosmético. Nós vamos ter uma aula falando só sobre cosméticos para serem utilizados, né, nas gestantes, qual pode utilizar, qual é perigoso. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na próxima aula. Limpeza de pele, ela também pode ser feita, a gente só faz algumas substituições, então não utilizem o alta frequência, porque esse aparelho, ele é comprovado que ele faz mal, ele é prejudicial, então a gente vai evitar. O vapor de ozônio, ele gera desconforto, né, para os clientes, então é bom evitar, mas se o seu cliente, se a sua cliente, ela não se sentir desconforto, você pode utilizar o vapor de ozônio sem problema nenhum. Eu gosto de trocar a trietanolamina, porque ela é irritativa, porque o fluxo sanguíneo, né, nesse período, ele tá mais ativo, então eu gosto, né, de não utilizar a trietanolamina e substituir. Mas, Nath, eu tenho trietanolamina, só tenho trietanolamina, então verifica a concentração. Se ela tiver uma concentração baixa, aí você pode realizar. Se ela não tiver uma concentração baixa, é importante que você substitua. Então, não tem outro emoliente, utiliza uma máscara hidratante para poder promover a emoliência, certo? Então, é só fazer algumas substituições. Ao invés de utilizar o alta frequência, a gente utiliza antisséptico. Então, não usem o alta frequência aqui, aí a gente vai usar o antisséptico para ter esse efeito aí bactericida. No mais, pode realizar a limpeza de pele tranquilamente. E é importante a gente realizar a limpeza de pele, porque nesse período, né, como nós vimos, a mãe vai estar produzindo mais secreção sebácea, então as glândulas sebáceas elas vão estar produzindo mais. Com isso, a gente vai ter uma pele mais espessa, então é importante fazer uma esfoliação. Podem utilizar também esfoliante físico. Nath, eu não quero usar o peeling de diamante. Faz esfoliação física, o peeling enzimático de Roman, ele também pode ser utilizado. Os ácidos, eles têm que ser utilizados com cautela, tá? Não são todos os ácidos queratolíticos que podem ser utilizados. O ácido mandélico, ele pode ser utilizado, ele é considerado seguro nesse período, mas avaliem, né, sempre como é que vocês vão utilizar. Se for na limpeza de pele, o ácido mandélico, ele tem que ficar um tempo menor de ação, porque a gente quer fazer uma remoção só superficial, certo? Então a limpeza de pele é importante para poder promover esse afinamento epidérmico, para poder limpar, né, os ósseos, remover os comedões, acne, tudo isso é importante a gente ir fazendo esse controle. Massagens relaxantes, massagens com pedras quentes, banho de ofurô, pedras frias, podem fazer à vontade, porque as mães precisam relaxar, precisam aliviar o estresse. Então a gente capricha aí nessas massagens relaxantes, coloca um som, coloca uma luzinha para que o ambiente fique bem bacana, para que elas consigam relaxar, certo? Nas próximas aulas nós vamos ver sobre cosmetologia, nós falaremos também mais, né, sobre os procedimentos estéticos, eletroterapias que pode utilizar, eletroterapias que devemos evitar. A gente vai entrar um pouquinho mais, né, aprofundar mais nessa parte, mas na aula de hoje eu quero que vocês peguem aí as informações dessas alterações que ocorrem nesse período. Verifiquem lá com relação aos hormônios, como é que tudo interfere nesse processo. Se tiver dúvidas, manda aqui para mim, eu vou ter o maior prazer em responder. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Coloca aqui as dúvidas para a gente ir discutindo e até a próxima. Beijos!